Olá, querido amigo, querida amiga da Palavra do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma apresentação dessa série da Armadura de Deus. E nessa oportunidade, nós vamos falar no capítulo 6, sobre o capítulo 6, o versículo 14 da carta aos Efésios. E aqui o apóstolo, inspirado por Deus, explica sobre o uso das primeiras peças, as duas primeiras peças da armadura que nós precisamos como cristãos para enfrentar o maligno. Lembre-se que no primeiro vídeo a gente falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os poderes das trevas, contra o maligno e seus anjos, contra essa luta espiritual. E precisamos de toda a armadura de Deus. Então vamos lá. Quais são essas primeiras peças que nós temos aqui no capítulo 6, o versículo 14, da carta aos Efésios? Nos diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Perceba, em primeiro lugar, o apóstolo diz: estai firmes, permanecer firmes na palavra de Deus, confiando sempre no Senhor, firmes em todo o tempo, fiéis a Deus, independente do que acontecer neste mundo. Permanecer inabaláveis diante dos poderes das trevas. E para isso precisamos da primeira peça. A primeira peça, então, é a verdade. E aqui o apóstolo usa uma palavra: cingindo-vos. Se cingir no Oriente Médio era o seguinte: as pessoas usavam túnicas e elas eram compridas, né? Então elas pegavam o cinto na hora, por exemplo, de trabalhar, cultivar a terra, e tinham que levantar a parte de baixo e amarrar com uma cinta, colocar no meio das pernas e depois na cintura e apertar bem firme. Agora sim, estando cingida aquela túnica, eles podiam trabalhar, eles podiam se movimentar ou correr. E Paulo diz assim: cingindo-vos da verdade, com a verdade. Em outra versão diz assim: cingindo-vos os lombos, essa parte aqui, né, das costas, cingindo-vos os lombos com a verdade. Isso quer dizer que nós precisamos estar firmes por meio da palavra de Deus. Segurar firme a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Estudando a verdade. Não estudando aquilo que é falso, aquilo que é erro, mas sim a verdade de Deus. E a verdade se encontra na sua palavra. Quem mais é a verdade? Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a verdade? Cingindo-vos com o quê? Com Jesus Cristo. Você vai perceber que todas as peças da armadura apontam para Jesus. Jesus é a verdade e você precisa dele na sua vida para ficar inabalável até o fim. Não se esqueça, cingindo-vos com a verdade. Segunda peça, no mesmo versículo: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é aquela armadura, aquela que protege os órgãos principais. Se você pensar numa guerra, numa armadura de um soldado, é aquela peça que protegia os órgãos vitais dessa pessoa. E essa couraça de justiça, o que é? A justiça também é Jesus Cristo. Na palavra de Deus nós encontramos vários versículos que falam Cristo, o Senhor, a nossa justiça. Justiça nossa. O Senhor é um Deus justo. Cristo é justo. A sua justiça, assim quando falamos sobre a justificação pela fé, justiça pela fé, estamos falando sobre o perdão, a salvação de Cristo, justificação pela fé, justiça de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que isso significa? O que é justificação pela fé? É o perdão dos nossos pecados. É também a salvação pela fé. E isso tudo Cristo nos oferece para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, contra os ataques do maligno. Essas duas peças são importantes. A verdade, quem é a verdade? Sua palavra. Quem é a verdade? É Jesus. A couraça da justiça, quem pode nos dar essa couraça de justiça para proteger dos ataques do maligno, para nos proteger desses ataques? Somente Jesus Cristo, somente através da sua justiça. É por isso que nós precisamos ter a certeza da salvação. E somente Cristo pode te dar essa certeza, hoje e sempre. Então não se esqueça, essas duas peças são fundamentais, são importantes para estarmos firmes até o fim, para ficarmos firmes até Cristo voltar,
a segunda vez. Não se esqueça, a palavra de Deus, ela revela coisas maravilhosas. Ela nos diz o seguinte: você e eu precisamos de toda a armadura de Deus. E essas duas peças iniciais são importantes para você e para mim. A verdade e a justiça, que podemos encontrar somente em Cristo Jesus. Não se esqueça, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não mudará. Um grande abraço.